Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo ao curso de Geografia Física do Brasil. Essa é a aula número 1 para falar sobre o território brasileiro. Para você que vai fazer vestibular, Enem, concurso público, militar, aqui você tem vez. Tudo aquilo que você precisa saber sobre geografia física do Brasil, você vai encontrar. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de geografia e vou te guiar por todas essas aulas até você alcançar seu sonho. Bora comigo? Vamos trabalhar a partir de agora, então, a geografia física e, primeiramente, nessa primeira aula, vamos trabalhar o território brasileiro. Afinal, como é que ele está organizado, distribuído, localizado? Vamos ver a partir de agora, fechou? Vamos trabalhar então o planisfério político. Não dá para a gente começar a falar sobre o território brasileiro se não colocar exatamente a localização do nosso território. Ele possui uma grande característica sua extensão. Se a gente levar em consideração, nós temos então a extensão do território brasileiro. A extensão territorial brasileira, ela é bastante interessante. Ela está organizada principalmente como um país. O Brasil, como você sabe, é um país de dimensões continentais. Por ter essa condição, faz com que nós consigamos visualizar rapidão aí o mapa do Brasil em todo o mapamundi. O Brasil, pessoal, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. A extensão territorial dele hoje atual é de 8.516.000 quilômetros quadrados. Isso faz dele o quinto maior país do mundo, ficando atrás somente da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, gente, aí a título de comparação, o território brasileiro ele é tão grande, gente, que ele é pouquinho menor que todo o continente europeu, para você ter uma ideia. Dessa maneira, então, a gente pode ter uma ideia de como ele é grande, como ele tem aí uma grandiosidade do espaço territorial. Vamos tentar entender como é que está organizado esses outros países. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter a Rússia. A Rússia, ele vai ter cerca aí de 17 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, como eu falei para vocês, vem o Canadá. O Canadá vai ter cerca aí de 9,9 milhões de quilômetros quadrados. Em terceiro lugar, vem a China. A China vai ter cerca aí de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. E, por fim, nós vamos ter em quarto lugar, melhor dizendo, vamos ter o território dos Estados Unidos, pessoal. Os Estados Unidos aí com cerca de 9,3 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então a gente consegue perceber a grandiosidade que o território brasileiro acaba tendo, sendo aí o quinto maior país do mundo, com cerca de 8.516.000 quilômetros quadrados, pessoal. Para a gente ter uma ideia, pessoal, então, nós conseguimos perceber. Nós temos aqui em primeiro lugar a Rússia, a gente vai ter em segundo lugar o Canadá, em terceiro lugar nós vamos ter a China, em quarto lugar os Estados Unidos e logo o nosso Brasilzão aqui em quinto lugar. Uma coisa importante em toda essa estruturação aqui, pessoal, é entender que o nosso território ele vai estar localizado em um determinado ponto específico. A extensão do território brasileiro ele é tão grande que ele vai ultrapassar hemisférios. Se a gente levar em consideração, nós vamos perceber que o território brasileiro ele é cortado por essa linha aqui, ó, a linha do Equador. A linha do Equador, pessoal, então, que é o ponto zero, obviamente, de latitude, que é ele que vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, nós vamos ter, então, 7% do território brasileiro situado aonde? No hemisfério norte. 7% dele vai estar aí. Então vai pegar ali parte do estado ali, ó, do Amapá, parte do estado do Pará, vai pegar o estado de Roraima, um pedaço do estado do Amazonas. 93% do território brasileiro ele vai se encontrar no hemisfério sul. E essa condição vai mostrar, obviamente, toda a grandiosidade do nosso país.
Além do mais, pessoal, nós temos ainda uma outra linha importante, que é essa aqui, ó, que é o meridiano de Greenwich, que vamos falar muito sobre ela na aula número 2 aqui do curso de Geografia Física do Brasil, beleza? Vamos levar em consideração que ela, então, ela é 0 grau de longitude, que vai determinar aí os hemisférios. Para esse lado aqui, nós vamos ter o hemisfério leste ou hemisfério oriental, enquanto que para esse lado aqui, nós vamos ter o hemisfério oeste, ou também chamado de hemisfério ocidental. Só a título aqui para explicação. Vamos lá, a linha do Equador vai dividir então o hemisfério norte ou setentrional, enquanto que vamos ter aqui para esse lado o hemisfério sul, ou também chamado de meridional. Ok? Nós vamos ter, então, essas características. Bom, nesse sentido, então, nós vamos ter 7% do território brasileiro no hemisfério norte, 93% dele no hemisfério sul, além de uma outra situação que ele está totalmente para o hemisfério ocidental. Logo, então, 100% do território para o hemisfério ocidental. Nesse sentido, então, conseguimos organizar o território e perceber que ele faz parte de um conjunto maior, daí que é o planeta Terra, levando em consideração que o nosso paizão aqui, ele vai estar situado no chamado continente americano. O continente americano, como vocês sabem, ele é dividido aí, segundo critérios físicos, em 3 partes. Nós vamos ter a América do Norte, essa parte aqui, que é a América Central, e todo esse restante aqui como América do Sul. Mas e aí, Silvestre, como é que ele está organizado aí com seus vizinhos? Bom, nesse sentido, vamos tentar entender aqui direto no território do Brasil aqui, no continente aí da América e, consequentemente, no subcontinente que a gente conhece como América do Sul. A gente vai perceber que o Brasil, no contexto da América do Sul, ele vai ter aí uma posição privilegiada. 48% do território do continente ou do subcontinente da América do Sul faz parte aí o território brasileiro. O território brasileiro, então, vai estar organizado dessa maneira. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Ele vai ter aqui, ó, a linha do Equador. A linha do Equador, então, 7% aqui no hemisfério norte. Vamos ter aqui 93% para o hemisfério sul e 100% para o hemisfério ocidental. Uma outra característica importante do território brasileiro, que é preciso falar já de cara aqui, é em relação às chamadas zonas térmicas do planeta. Percebam que nós temos a linha do Equador, como eu falei para vocês. A linha do Equador é o ponto médio da chamada zona intertropical. E se ele tem esse nome, zona intertropical, ele diz respeito justamente a quê? A faixa do planeta que está entre os trópicos, intertropical. E ele vai basear principalmente aqui, ó, por essa linha aqui, ó, que é o nosso conhecido Trópico de Capricórnio. É ali onde vamos ter o ponto mais extenso, onde o Sol ao meio-dia vai chegar exatamente a 90 graus num determinado mês do ano, num determinado dia do ano, que é exatamente aí no chamado solstício de verão. É o ponto mais ao sul em que o Sol vai conseguir ao meio-dia estar a 90 graus, certo? Logo, a gente tem essa faixa do Trópico de Capricórnio, que ele vai estar aí baseado aonde? Em 23 graus e 27 minutos para o hemisfério sul. Nesse sentido, então, essa faixa que vai dessa parte aqui do território brasileiro até o seu fundo, ele vai estar na faixa chamada de zona intertropical.
Essa parte, então, de zona intertropical, nós vamos ter aqui 92% do território brasileiro. E aí a gente vai entender o porquê aquela música Moro num Brasil... Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. A zona intertropical faz com que o nosso país tenha uma característica de tropicalidade. Pudera, 92% do território brasileiro está na faixa, na zona climática intertropical. Sendo assim, então, os outros 8% do nosso território vai ficar aqui logo ao sul do Trópico de Capricórnio, que vai ficar então na chamada zona temperada do sul, que vai ter aí baseando num clima um pouco mais ameno, o sol chegando de uma maneira mais inclinada e, consequentemente, aí com temperaturas mais baixas. Mas aí é aula sobre clima que vai lá para frente a gente vai conhecer. Bom, voltando aqui, o Brasil então é um país de extensões continentais e tem tanto uma extensão longitudinal e latitudinal que faz com que todos os seus países ao redor, todos os países vizinhos ao redor, acabem, de certa forma, ligados ao Brasil. Nós vamos ter aqui a França, organizado principalmente pelo Departamento Ultramarino Francês da Guiana, também conhecido por a gente por Guiana Francesa. Vamos ter aqui, então, o Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Dos países da América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com 2 países dele. Quais são, então, esses 2 países, então, que o Brasil não faz fronteira? O Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Fora isso, quase todos os países aí do subcontinente da América do Sul acabam sendo aí nossos vizinhos, nossos parceiros, ok? É importante lembrar que essas fronteiras organizadas do Brasil, elas são aí bastante já organizada, nós não temos nenhuma fronteira em litígio. Mas para falar em fronteira, a gente já volta a falar sobre isso. Vamos agora dar um zoom, vamos dar um close aqui nessa condição. Mas antes é importante lembrar que o território do Brasil não é somente essa parte continental. Nós vamos ter ainda aqui Penedos de São Pedro e São Paulo, uma das regiões oceânicas do Brasil. Vamos ter o arquipélago de Fernando de Noronha. Vamos ter as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Nós vamos também ter aqui o Atol das Rocas, que são aí as ilhas oceânicas brasileiras que também fazem parte do território brasileiro. Além do mais, ainda sobre jurisdição brasileira, nós vamos ter lá na Antártida, ainda, nós vamos ter aí a estação Comandante Ferraz, que é, sob jurisdição do Brasil, o ponto mais ao sul aí do nosso território. Certo? É o ponto sob jurisdição do Brasil mais ao sul do planeta, certo? Então é importante lembrar que existe uma convenção, o Tratado Antártico, em que nenhum país aí deve reclamar a sua territorialidade do continente antártico. Logo, então, a gente só diz que é um espaço sob jurisdição do Brasil, portanto, a gente não considera como território, beleza? Mas fica aí o registro, ok? Bom, nesse sentido, então, agora sim, vamos dar aquele zoom para a gente entender melhor as características do nosso território, da parte continental do nosso país. Então, como eu falei para vocês, o território brasileiro ele vai ter aí cerca de 8.516.000 quilômetros quadrados. E essa grandiosidade faz com que ele tenha aí aquela posição de 5º lugar no planeta em extensão. Mas afinal, como é que ele vai estar organizado em relação aí aos chamados pontos extremos? Os pontos extremos do Brasil, ele vai estar localizado em pontos específicos, como por exemplo o ponto extremo norte do nosso país,
ele vai estar situado exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, onde nós vamos ter quem? Quem que vai estar organizado aqui? Vamos ter exatamente aqui o ponto chamado da nascente, opa, voltando, da nascente do rio Ailã. A nascente do rio Ailã, ele vai estar situado no chamado Monte Caburaí. Mais precisamente no estado de Roraima. Esse é o ponto mais ao norte do nosso país, tendo aí como latitude, pessoal, 5 graus, vamos ter 16 minutos e 19 segundos ao norte, no hemisfério norte. 5 graus, 16 minutos e 19 segundos, o ponto mais ao norte do nosso país. Agora, se a gente baixar aqui e for para o ponto mais ao sul do nosso território, nós vamos ter o chamado Arroio Chuí. O Arroio Chuí, então, vai estar na região do Rio Grande do Sul, numa latitude, pessoal, específica aí de 33 graus, 45 minutos e 7 segundos para o hemisfério sul, o ponto mais ao sul do nosso país. Agora, e aqui da parte oeste? Se a gente pegar no ponto mais ocidental do nosso país, ou ponto mais a oeste do nosso país, nós vamos ter a chamada nascente do rio Moa. A nascente do rio Moa, pessoal, ele vai estar aí ao ponto, aí mais especificamente na região da Serra da Contamana. A nascente do rio Moa vai estar na chamada Serra da Contamana. E onde fica? No nosso querido estado do Acre. Tendo aí como ponto de longitude, pessoal, a marca específica do quê? De 73 graus, 59 minutos e 26 segundos para oeste. É o ponto mais ocidental do nosso país. E o ponto mais oriental, o ponto mais a leste? No ponto mais oriental, nós vamos ter uma praia que fica na região do entorno da cidade de João Pessoa, na Paraíba, que é conhecido como Ponta do Seixas. A Ponta do Seixas, então, fica no município de João Pessoa, capital da Paraíba. E João Pessoa, então, o ponto aí mais a leste do nosso território, então, ele vai ter especificamente 34 graus, 47 minutos e 34 segundos para o hemisfério leste-oeste. Oeste, pessoal. Lembra que 100% do território brasileiro está no hemisfério ocidental. Então, tanto o ponto mais a leste quanto o ponto mais a oeste vai estar aí no hemisfério ocidental ou no hemisfério oeste, certo? Então, a gente vai ter essa longitude de 34 graus, 47 minutos e 34 segundos para oeste, ok? Essa condição faz com que nós tenhamos aquele território gigantesco que havíamos falado anteriormente, certo? Agora, se eu pegar, por exemplo, um ponto, se eu pudesse medir em linha reta do ponto mais ocidental ao ponto mais oriental do nosso país, nós teríamos aí a incrível distância de 4.322 quilômetros. Essa é a distância cartografada aí no ano de 2022 pela Associação Internacional de Cartografia e pela Agência Francesa também de Cartografia, certo? Então, do ponto mais a oeste até o ponto mais a leste do nosso país, nós vamos ter 4.322 quilômetros. É coisa pra caramba, gente. Agora, se a gente levar em consideração aí também do ponto mais ao norte até o ponto mais ao sul do nosso país, nós vamos ter a incrível distância de 4.398 quilômetros. Ou seja, se vocês perceberem, entre o ponto mais ao norte e o ponto mais ao sul, e entre o ponto a leste e mais a oeste,
praticamente é a mesma distância. Então nós temos aí um país de dimensões latitudinais, assim como de dimensões longitudinais. Quando nós temos extensões latitudinais, nós vamos ter climas diferenciados, enquanto que quando nós vamos ter questões longitudinais, nós vamos ter nasceres e pôr do sol, ou pores do sol, vamos dizer assim, em horários diferentes, basicamente com 4 fusos horários. Mas fuso horário vai ser a próxima aula, a aula número 2 daqui da Geografia Física do Brasil, certo? Vamos seguir aqui. O Brasil, então, é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal. A começar pela região sul, o estado do Rio Grande do Sul, passando pelo estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, aí indo para a região sudeste, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Gerais. Formam, então, esses 4, a região sudeste. E aí vamos para a região centro-oeste, onde vai estar o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e esse carinha aqui, o Distrito Federal, que não é um estado, não é um município, ele é um distrito, é uma unidade diferenciada aí de administração territorial brasileira, que vamos falar também no curso de Geografia Humana do Brasil sobre a teoria geral do estado. Vamos seguir aqui? Vamos falar agora, pessoal, sobre a região Nordeste. Temos aqui, então, o estado da Bahia, temos o estado do Sergipe, Alagoas, o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba. Vamos ter também aqui o estado do Rio Grande do Norte. Vamos ter aqui o estado do Ceará, o estado do Piauí e o estado do Maranhão. Esses, então, fazendo aí o território da região nordeste do nosso país. Seguindo aqui para a região norte, teremos então o estado do Tocantins, o estado do Pará, o estado do Amapá, temos o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, o estado de Roraima e, por fim, o estado do Acre, formando então os 26 estados mais o Distrito Federal. Percebo então que nós temos aí uma distância bastante grande, organizada pelos estados e regiões. Agora, o ponto mais oriental sob a jurisdição do Brasil, por exemplo, seria a Ponta dos Seixas? Não, pessoal. Ele seria a chamada Ilha do Sul, no chamado Arquipélago de Martim Vaz, certo? Nas ilhas de Trindade e Martim Vaz, ele vai ter aí o ponto mais oriental sob jurisdição do Brasil. Aqui eu coloquei para vocês os pontos continentais, certo? Assim como eu falei para vocês que o ponto mais ao sul do território brasileiro, sob jurisdição, vamos dizer assim, do Brasil, ele não vai ser necessariamente o Arroio Chuí. Ele vai ser exatamente aí, pessoal, o ponto conhecido como Criosfera 1, que ele vai estar onde? Na Antártida, ok? Que é aí o módulo de pesquisa científica brasileiro, no ponto mais ao sul, sob a jurisdição do Brasil, ok? O ponto mais ao norte, o ponto mais a oeste permanece os mesmos, ok? Aí a gente já tem toda a estrutura, toda a organização do território brasileiro estruturada aqui dessa maneira. Agora, voltando para aquela ideia lá sobre territórios, como é que está organizado? Bom, como a gente falou, o Brasil, ele tem aí como seus vizinhos quase que todos os países da América do Sul. Só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Mas afinal, como é que está estruturado tudo isso, Silvestre? Percebam, pessoal, que nós vamos ter nas questões de fronteiras, vamos ter então as fronteiras, 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, distribuídas então por todos esses países, pela Guiana Francesa, por Suriname, por Guiana, por Venezuela, por Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, totalizando então os 10 países que fazem fronteira. Percebam aqui, pessoal, então, que nós vamos ter
A Guiana Francesa com cerca de 730. É importante lembrar que o Brasil, então, é o país que tem a maior fronteira com a França, certo? Lembrando que a Guiana Francesa é um departamento francês. Silvestre, o que é um departamento? É algo equivalente aos estados do nosso Brasil, certo? No caso lá, eles não chamam de estados, eles chamam de departamento. Então a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês, é um estado da França, logo é França, então nós fazemos fronteira com um país da Europa que é a França, com 730 quilômetros, fazendo então que o Brasil tenha a maior linha de fronteira com o território francês, certo? Pra gente é o segundo menor linha de fronteira, então, com a França, com 730 quilômetros. A menor mesmo vai ser aqui, ó, Suriname, com 593 quilômetros. Aí depois vamos ter Guiana, com 1.606 quilômetros, a Venezuela, com 2.200 quilômetros de fronteira, Colômbia, com 1.644, Peru, com 2.995, sendo ele, então, o segundo país que a gente tem a maior linha de fronteira, e tendo como primeirão, então, quem? A Bolívia. O Brasil tem com a Bolívia, então, o seu maior vizinho em linha de fronteira, com 3.423 quilômetros. Temos, então, aí o Paraguai, logo em seguida, com 1.365, a Argentina com 1.261 quilômetros e o Uruguai com 1.068, totalizando aí cerca de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Mas só temos essas fronteiras, Silvestre? É claro que não. Nós também temos as fronteiras marítimas. As fronteiras marítimas é a extensão do nosso litoral, com cerca de 7,5 mil quilômetros de extensão. Começando aqui, ó, na região do Oiapoque, até a região aqui, ó, do Chuí. Então, toda essa extensão vai ser de 7,5 mil quilômetros aí de extensão. Dessa maneira, então, nós temos cerca de 22 mil quilômetros de fronteiras. Algo como se fosse o perímetro do território brasileiro. Perfeito? Entendido até aqui? Dessa maneira, então, organizamos as fronteiras. Importante lembrar que nós não temos, nas fronteiras terrestres, nós não temos nenhum litígio com país nenhum, ou seja, disputa de território com algum país vizinho. Nenhum país reclama os nossos territórios, as nossas fronteiras, logo então nós estamos aí em paz há mais de 100 anos com os nossos vizinhos, certo? Agora, na questão das fronteiras marítimas, é importante lembrar que existe a chamada Convenção sobre o Mar Territorial, que é aí um acordo feito pelos países, que acaba sendo estruturado como? Nós vamos ter então no território brasileiro a primeira situação, que é a chamada zona do talude continental. Até que parte o mar, o oceano que está aí nos banhando, faz parte do nosso território. Vai ter aí cerca de 12 milhas náuticas, que vai dar cerca de 20 quilômetros, 22 quilômetros de extensão. Essa é o território declaradamente parte do território brasileiro. Mas ainda existe uma convenção da região, então, da chamada zona estendida. A zona estendida, então, do território aí brasileiro, do mar territorial brasileiro, ele vai chegar até as 24 milhas náuticas, que vai dar cerca de 44 quilômetros mais ou menos, certo? Agora, existe então uma outra área um pouco mais extensa do território brasileiro, que é chamada de Zona Econômica Exclusiva, que ele vai ter cerca de 200 milhas náuticas. Silvestre, o que é essa Zona Econômica Exclusiva? O que tem de diferente? Veja, a Zona Econômica Exclusiva ela é caracterizada principalmente por quê? Por todo tipo de recurso natural que tem até as 200 milhas náuticas da costa brasileira
somente o Brasil pode explorar. Porém, o Brasil não pode impedir nenhum outro país de circular por essa área. Ele pode impedir na região somente do talude continental, cerca de 12 milhas náuticas, ou em algumas situações, na zona estendida, cerca de 24 milhas náuticas. Porém, parando aqui para organizar, na questão de utilização econômica, só o Brasil pode explorar qualquer tipo de recurso até as 200 milhas náuticas da costa. Então, nesse sentido, então, ele é obrigado a livre circulação de qualquer pessoa ou de embarcação ou de aeronave sobrevoando essa região, porém, para exploração econômica, somente o Brasil até 200 milhas náuticas. Fechado? Entendido? Bom, vamos pro exercício então, porque o bagulho vai ficar rápido, vai ficar louco, a gente vai precisar entender aqui então as questões para fazer você alcançar seu sonho, certo? Toda aula a gente vai fazer questão para a gente resolver isso. Observe então a figura abaixo. Sobre os pontos extremos do território brasileiro, é correto afirmar: a nascente do rio Ailã, o ponto extremo norte do Brasil, está localizado em Roraima, na fronteira com a Guiana, pessoal. Essa questão está certíssima. Essa questão está certa porque ele encontra na fronteira de Roraima com a Guiana, definindo inclusive o ponto extremo mais ao norte, que é a nascente do rio Moa, pessoal. Ok? Número 2. O extremo oeste do Brasil fica em uma ponta voltada para o Oceano Atlântico. Aqui a gente já tem um erro, pessoal. Por quê? Porque não é o ponto extremo oeste do Brasil que está numa ponta, e sim o ponto extremo leste do Brasil, certo? Então, aqui nós vamos ter o ponto mais a leste, o ponto mais oriental, e aqui o ponto mais a oeste, o ponto mais ocidental, ok? Então a 2 já está errada. A número 3. Os pontos extremos ocidental e oriental correspondem respectivamente a oeste e a leste do território. Aquilo que eu falei para vocês. O ponto ocidental, oeste, o ponto oriental, leste. Nesse caso, aqui nós vamos ter, então, também correta. Vamos para o número 4. O ponto mais meridional do Brasil. Se tivesse o que é meridional? Ponto mais meridional é o ponto mais ao sul do nosso país. Fica no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira do Uruguai, mais precisamente no Arroio Chuí, pessoal, o ponto extremo meridional do nosso país. Essa questão também é verdadeira, certo? E aí vamos para a questão número 5. A nascente do rio Moa, na Paraíba, é o ponto extremo leste do Brasil. A Paraíba, sim, é o ponto mais a leste do Brasil, mas a nascente do rio Moa, ele está no estado do Acre e é o ponto mais oeste ou oriental do nosso país, certo? Logo, essa questão está errada. O que nós temos certo? A número 1, a número 3 e a número 4. Número 1, 3 e 4, a resposta certa, então, é a letra B dessa questão aqui, beleza? Vamos à próxima questão? Próxima questão, então, UBRA 2012 diz o seguinte: o Brasil apresenta uma extensa área territorial, sendo o potencial de recursos minerais. Nesse sentido, é muito importante conhecer as dimensões e distâncias. Leia as afirmações abaixo e assinale a ou as alternativas corretas. Aí a gente vai ter ali, questão de número 1. O Brasil é chamado de país de dimensões continentais devido à distância entre seus pontos extremos, a extensão litorânea e a extensão das fronteiras terrestres e sua área territorial. Sim, nós temos um território bastante vasto no sentido latitudinal, no sentido longitudinal, na questão da proporção de área, somos o 5º maior país do mundo, perfeito? Essa questão, então, ela é verdadeira. A número 2, além do vasto território continental, as ilhas marítimas do litoral brasileiro também fazem parte do território nacional. Sim, as ilhas marítimas, as ilhas oceânicas do território também fazem parte aí, logo, a número 2 também é verdadeira. Número 3, o território brasileiro está situado totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Tá certo? Tá certo até aqui. Portanto, está inteiramente no hemisfério oriental. Se ele está a oeste, ele é o hemisfério ocidental. Ok? Então, logo a número 3 ela está errada. Logo, 1 e 2 são as verdadeiras. A resposta dessa questão é a letra A. Beleza?
Próxima questão, então, questão de número 3, IFSU 2019, corta o território brasileiro na proximidade norte da cidade de São Paulo, além de atravessar a porção norte do estado do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Está lá no livro Expedições Geográficas do Melinhadas. A qual paralelo principal o texto faz referência? Pessoal, o texto está fazendo referência à linha do Equador. A linha do Equador ele vai cortar lá o estado do Pará, vai cortar o estado do Amazonas, parte de Roraima, parte do Amapá, certo? Não vai fazer sentido. O Trópico de Câncer, ele vai estar lá no hemisfério norte, e a gente não vai alcançar, e nós não temos terras aí do Brasil nessa parte do Trópico de Câncer, logo então não faz sentido. Círculo Polar Ártico está muito mais ao sul do ponto extremo sul do Brasil. Logo, nós também não vamos ter território aqui. Sobra quem? O Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio que está a 23 graus, 27 minutos aí para o hemisfério sul. Aí vai cortar as localidades que estão citadas ali, pessoal. Perfeito? Entendido até aqui? Logo a resposta dessa questão número 3 é a letra D. Vamos para a última questão. A última questão, então, é uma questão de somatória, porque você pode fazer aí alguma prova de somatória, então vamos colocar uma questão aqui. O EPG-PCS 2020, sobre o posicionamento geográfico e questões relacionadas ao território brasileiro, assinale o que for correto. Número 1. O Brasil é o terceiro maior país em território da América, perdendo respectivamente para o Canadá e os Estados Unidos. Se o Brasil é o quinto maior país do mundo, vamos lá, o primeiro é a Rússia, o segundo é o Canadá, o terceiro é a China. China e Rússia não fazem parte do continente americano, logo o Canadá e Estados Unidos sim, então a número 1 ela é verdadeira. Número 2, Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai são alguns dos países sul-americanos que são contíguos ao Brasil, ou seja, que têm fronteira, que está colado. Logo, a número 2 também é verdadeira. Número 4, o Brasil é cortado na região norte pela linha do Equador, portanto possui terras no hemisfério norte e sul do planeta. Lembra, 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, 93% do território no hemisfério sul. 4 também é verdadeira. Número 5, ou melhor, número 8. Apesar de a língua portuguesa predominar o atual território, parte das suas terras já pertenceram no passado à Espanha. Sim, o território brasileiro já fez parte das extensões coloniais espanholas, mais precisamente quando houve a União Ibérica, lá no século XVII, ok? Então, a número 8 também é verdadeira. Logo, 1 mais 2, mais 4, mais 8. A resposta dessa questão é número 15. Beleza? Entendido até aqui? Bom, pessoal, basicamente nós temos aí as questões para você organizar. Mas calma, você está até aqui, ainda tem coisinha para você, certo? Vamos lá, o território brasileiro. Eu deixei para você brincar aqui, ó, com os materiais, com aí todo um mapa mental. Para você que quer aí fazer as suas ligações, tenta fazer essa ligaçãozinha aqui e depois você vê a resposta que eu deixei aqui do mapa mental para você treinar, organizar. Localização do território brasileiro na América do Sul, 92% na zona intertropical, 8% na temperada do sul, 93% do hemisfério sul, 7% no hemisfério norte, 100% no hemisfério ocidental. O Brasil, então, é o quinto maior país em área, com 8.516.000 km². Temos aí, em primeiro, a Rússia, em segundo, o Canadá, terceiro, a China, em quarto, os Estados Unidos, certo? Aí nós vamos ter ali, pessoal, a questão dos pontos extremos. Ao norte, a nascente do Rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima. Ao sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. A oeste, vamos ter a nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, no estado do Acre. A leste, Ponta dos Seixas, João Pessoa, na Paraíba. E as fronteiras? Não fazem fronteira com o Brasil, o Chile e o Equador, no continente na parte da América do Sul. As fronteiras terrestres, 15.000 quilômetros. A maior linha contígua que o Brasil tem é com a Bolívia, com 3.300 quilômetros. A menor é com Suriname, com cerca ali de 500 quilômetros. Nas fronteiras marítimas, temos 7,5 mil quilômetros, formando então o mar territorial brasileiro. Primeiro, o talude continental, 12 milhas náuticas, a área estendida, 24 milhas náuticas e a zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas.
para você alcançar o seu sonho, para você fazer a prova que você está correndo atrás. Você precisa alcançar aí, então, e continuar estudando. Todo esse território, toda essa extensão continental do Brasil, ele vai ter diferentes fusos horários. Sim, fusos horários. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, bora lá? Clica aqui embaixo, vai para a próxima aula e vamos embora. Fechou? Um abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula.